que é incontinência urinária e qualidade de vida, tá? O tema da live de hoje. E por que a gente resolveu falar sobre isso, né? Eu participo, né, de alguns grupos da minha área, e eu recebi uma revisão sistemática de um grupo muito interessante que envia semanalmente artigos e novidades para as pessoas que são cadastradas, né? E eles encaminharam uma revisão sistemática com meta-análise sobre incontinência urinária e qualidade de vida. E aí eu achei que gostei muito do tema, eu acho muito pertinente e muito relacionado com o que a gente sempre fala aqui. E aí eu achei importante trazer, falei, poxa, é um assunto que vale a pena a gente falar. E muitas pessoas estão me mandando perguntas, eu estou recebendo várias mensagens diretas sobre incontinência urinária, com dúvidas sobre a ginástica feminina. Então eu falei, vamos falar um pouquinho dessa questão da qualidade de vida e da incontinência, porque a gente acaba englobando muitas das questões que vocês, que são minhas seguidoras, me mandam, e por mais que às vezes pareça que a gente repete a mesma coisa, às vezes a gente vê que a gente fala, mas que muitas pessoas que não tinham ouvido anteriormente acabam aprendendo cada vez uma novidade, né? O que é uma revisão sistemática para quem não é da área médica, né? Para quem não faz pesquisa, não está acostumada com essa linguagem mais técnica, mais científica? Uma revisão sistemática é quando alguns pesquisadores resolvem estudar um determinado tema. E aí, no caso, o que esse pessoal queria saber? Eles queriam saber se quem tem incontinência urinária tem pior qualidade de vida, ou se a incontinência urinária afeta a qualidade de vida das pessoas de alguma forma. O que eles fazem? Eles entram em bases de dados na internet, né? Bases de dados são locais, né? Sites específicos onde estão publicados artigos científicos, tá? Então tem o PubMed, Medline, são alguns, Cielo, são algumas bases de dados que a gente costuma entrar quando a gente quer pesquisar alguma coisa, saber se aquilo que a gente está procurando é cientificamente comprovado, tá? Então, quando vão fazer uma revisão sistemática, né? Nesse caso, foram verificar se a incontinência urinária afetava a qualidade de vida, eles entraram em várias dessas bases de dados, e normalmente se entram em bases de dados que têm uma confiabilidade muito boa, que só publicam estudos com evidência, que têm critérios para serem publicados, e aí eles pegam todos esses artigos e fazem uma revisão, né? Então colocam ali palavras-chave e vão lendo todos os estudos que aparecem a respeito disso, tá? E essa revisão sistemática que eu vou trazer hoje aqui para vocês, além dela ser uma revisão sistemática que faz um apanhado geral do que existe de publicações científicas em determinado assunto, essa revisão ela ainda tinha uma meta-análise. O que é isso? Quando você faz uma revisão e você faz uma meta-análise desta revisão, você aplica, vamos dizer assim, uma estatística para avaliar de forma mais confiável ainda esses dados que você está verificando aí, pesquisando e que você vai publicar, tá bom? Então esse estudo era bem bacana. E aí ele traz, né, a questão da incontinência urinária. Então a gente sabe o quê? A gente sabe que a incontinência urinária comete tanto mulheres como homens. Os estudos anteriores, eles eram muito focados nas mulheres, tá? E essa revisão, ela traz resultados em mulheres e em homens. Por que era focado em mulheres? Porque a gente sabe que a incontinência urinária, ela comete mais mulheres do que homens, tá? As mulheres têm mais incontinência urinária do que os homens, isso é fato. Pela própria anatomia, tá, da mulher. Então, a anatomia da mulher favorece o aparecimento da incontinência urinária quando a gente compara ela com os homens, tá? Então, as mulheres têm mais incontinência urinária pela própria anatomia e também pelos fatores de risco que essas mulheres vão ser expostas ao longo da vida, tá? Então, as mulheres vão engravidar. Quando elas engravidam, elas vão sobrecarregar a região ali pélvica, né? Principalmente a musculatura do assoalho pélvico, que é muito importante para a continência. Então, cada vez que essa mulher fica grávida, ela sobrecarrega o assoalho pélvico. Cada vez que ela tem um parto, ela também pode, de repente, ter um parto mais complicado e acabar sobrecarregando um pouquinho mais, né? Então, gestações, múltiplas gestações e múltiplos partos são fatores de risco. Então, além da mulher já ter uma anatomia mais favorável, ela ainda ao longo da vida vai participar aí de situações que
são fatores de risco para incontinência. E quando ela entra na menopausa, este é mais um fator de risco, porque ela vai ter a diminuição dos estrógenos, que tem um fator protetor muito importante ali para a região do assoalho pélvico, para o sistema urogenital. Então, quando ela tem a queda dos hormônios, ela já vai ter mais um fator de risco que vai favorecer o aparecimento da incontinência. Por isso que a gente acaba sempre falando muito da incontinência relacionada às mulheres, mas os homens também têm, e os estudos recentes vêm trazendo agora informações a respeito da incontinência nos homens. Nos homens, quando é que aparece a incontinência? Muitas vezes ela vai aparecer após uma cirurgia de próstata, é a maioria dos casos, tá? Então, o homem vai fazer um exame de rotina normalmente, e aí ele descobre que ele tem câncer de próstata, faz uma cirurgia. Nessa cirurgia pode existir a lesão ali do esfíncter uretral, e esse homem passa a ter incontinência pós-prostatectomia, tá? Esse é o caso mais comum. E aí, o que é interessante, né? Que essa revisão, ela trouxe, então, dados relacionados a homens e mulheres, sendo que a maioria dos estudos é com mulheres, e ele englobou também todos os tipos de incontinência urinária. Por quê? Porque normalmente os estudos antigos, que falavam de qualidade de vida e incontinência urinária, o que eles traziam? Eles traziam bexiga hiperativa, que eu já falei aqui pra vocês. Então, quando a gente tem incontinência urinária, a gente pode ter dois tipos básicos, né? Tem mais, tá? Mas os principais são incontinência por esforço, que é aquela incontinência urinária que a gente perde xixi quando a gente tosse, espirra, faz uma força, por exemplo. Então essa é uma incontinência urinária de esforço, que tem muita relação ali com os músculos do assoalho pélvico. E a gente tem um outro tipo de incontinência urinária, que é a incontinência urinária por urgência, que é um problema na bexiga. É uma bexiga que ela é mais hiperativa, vamos dizer assim, tá? Então durante a fase de enchimento, que ela deveria estar relaxada, ela faz contrações. Essas contrações dão uma forte vontade na gente de ir ao banheiro, então a gente tem uma sensação de ter que ir rápido para o banheiro, uma sensação urgente e inadiável de ir ao banheiro. E em muitas pessoas, quando tem essa sensação, antes de chegar ao banheiro, escapa xixi. Então a gente fala que é uma urge-incontinência. É uma incontinência urinária gerada por um sintoma de urgência que vem ali da bexiga. Então a gente tem dois tipos diferentes, né, de incontinência. A incontinência de esforço e a incontinência de urgência. Algumas pessoas têm as duas incontinências. Daí a gente fala que essas pessoas têm incontinência urinária mista. E esse estudo que eu tô falando para vocês hoje, né, falando de qualidade de vida, ele traz impacto da incontinência urinária em vários tipos de incontinência, não só na bexiga hiperativa, que é causada normalmente por essa urgência de fazer xixi, tá? Então, a bexiga hiperativa realmente ela atrapalha muito a qualidade de vida, porque são aquelas pessoas que estão em algum lugar, elas têm uma vontade forte de fazer xixi e elas têm que achar um banheiro, seja onde for. Então, às vezes, elas deixam de sair, elas ficam preocupadas, por exemplo, de fazer viagens longas, porque elas ficam preocupadas se vai ter um banheiro no meio do caminho, porque se não tiver, elas não vão, porque elas sabem que elas têm que sair correndo e ir pro banheiro. Elas passam muitas horas do dia indo ao banheiro, ou elas acordam muitas vezes à noite para fazer xixi. Então, o sono delas e as atividades de vida diária são incomodadas, atrapalhadas por conta dessa ida frequente ao banheiro. Então isso, gente, por que os estudos anteriores falavam quase que somente de bexiga hiperativa? Porque pensa, essa situação realmente atrapalha muito a qualidade de vida, né? Se eu não durmo bem, se eu tenho que ficar o dia inteiro indo fazer xixi, o meu dia a dia, a minha qualidade de vida vai estar pior, tá? Mas essa revisão, ela trouxe incontinência no geral. E aí, olha que coisa interessante, né? Então, ela incluiu homens e mulheres com vários tipos de incontinência e não só a bexiga hiperativa. E aí, a pergunta principal, né? Por que quem tem incontinência urinária pode ter alguma interferência na qualidade de vida? Será que tem? Tem. Então, o primeiro achado foi que existe uma relação entre incontinência e piora da qualidade de vida. Ou seja, se eu comparo, e essa revisão, eu vou até trazer o número de pessoas, ela contou com 23 estudos, então eles pegaram 23 estudos científicos publicados em bases de dados confiáveis. Somando todas as pessoas que participaram nesses 23 estudos, tinham quase 25 mil pessoas, tá?
Desse grupo de 25 mil, uma parte tinha incontinência e outra parte não tinha. Porque quando a gente vai fazer um estudo científico, a gente tem que comparar alguém que tem um problema com um grupo que não tem, né? Pra gente poder realmente comparar se uma coisa é pior do que a outra. Então eles avaliaram a qualidade de vida em pessoas com incontinência e pessoas sem. E o que eles viram? Que o grupo de pessoas que tem incontinência tem uma pior qualidade de vida quando comparado ao grupo que não tem incontinência. Tá? Então a gente já parte, a gente já tem uma resposta para começar. Ter incontinência urinária tem uma forte relação com uma queda da qualidade de vida. Eu não tô aqui falando que 100% das pessoas que perdem urina tem perda de qualidade de vida, tá? Mas a gente sabe que quem tem uma chance maior, tá? Existe essa relação forte entre incontinência urinária e diminuição da qualidade de vida. Então esse é aspecto 1, tá? Por que eu tô trazendo isso, gente? Porque é muito importante que a gente saiba disso, é muito importante que a gente espalhe isso para todas as pessoas. Quem tem incontinência urinária, muitas vezes não dá conta de tantas coisas ruins que a incontinência pode trazer no dia a dia, tá? Então a gente vai levando, a pessoa tem uma perda que é leve no começo, e ela fala, essa semana mesmo, gente, eu recebi aqui mensagem de uma pessoa jovem que falou pra mim, olha, eu tive bebê, uma ou duas gestações, e eu tô perdendo urina, uma quantidade pequena, mas a minha calcinha molha. E eu achava que isso era normal. Aí eu comecei a te acompanhar, a seguir as lives, e eu comecei a ver que isso não é normal. Olha que coisa, gente. A pessoa jovem tem uma perda pequena de urina e acha que isso é normal. E não é. E aí, se ela acha que isso é normal, ela vai levando a vida. Muitas vezes ela engravida de novo, às vezes ela ganha peso, mais pra frente ela vai entrar na menopausa, que são os fatores de risco que eu falei anteriormente, né? E aí, o que acontece? Essa incontinência, qual que é a tendência? Ela ir piorando. Quanto pior a incontinência, mais difícil da gente intervir. Mais difícil de fazer um tratamento que seja eficaz, um tratamento mais simples que seja eficaz. Muitas vezes vai precisar fazer cirurgia ou coisas mais invasivas, tá? Então, quanto antes a gente assume que a gente tem incontinência, a gente percebe que a gente tem e a gente vai atrás de ajuda, melhor, tá? E aí, essa questão da qualidade de vida é muito importante, tá? Comprovado que quem tem incontinência piora a sua qualidade de vida, independente da idade, independente do sexo, independente do tipo de incontinência, tá? E aí, por quê, né? Então, número 1, piora a qualidade de vida, a gente já sabe disso. Ter incontinência vai ser um fator que vai fazer com que você tenha uma pior qualidade de vida. Por que isso acontece? Aí que esses estudos foram esmiuçando aí os dados para tentar trazer alguma informação mais direcionada, né? O que acontece? Que normalmente as pessoas que têm incontinência urinária, quando a gente vai fazer uma anamnese, né? O que é uma anamnese? A pessoa chega no consultório e a gente faz aquela primeira consulta e pergunta sobre a vida dela, sobre o que ela faz, vê o peso, a altura, mede várias coisas e pergunta inclusive sobre medicamentos, cirurgias, comorbidades. Que são comorbidades? São doenças, né? Alterações que essa pessoa tem. Então, diabetes, pressão alta, obesidade, alguma alteração neurológica, tudo isso a gente põe na lista das doenças, das comorbidades, tá? E aí, o que a gente percebe? Que os indivíduos que têm incontinência urinária, quando a gente compara eles com indivíduos que não têm, eles têm mais comorbidades, tá? Normalmente, eu não tô falando, por exemplo, essa moça jovem que me mandou mensagem, provavelmente a incontinência dela não é por uma comorbidade, mas sim por alguma lesão que ela teve ali no assoalho pélvico, tá? Mas quando a gente pega um grupo grande, uma população grande, e analisa o que acontece com aquelas pessoas que têm incontinência, normalmente elas têm alguma comorbidade também, tá? Logo no começo da minha carreira, eu fiz uma pesquisa avaliando a prevalência de incontinência urinária numa população de idosos da cidade de São Paulo, de uma região da cidade de São Paulo, ali perto da Universidade de São Paulo, no Butantã, ali aquela região. E aí a gente verificou uma prevalência alta, porque eles eram idosos, então a gente teve quase 40% da população dessa região que eu analisei com incontinência urinária, tanto da incontinência a mais prevalente era incontinência mista, né? Então, esforço mais urgência, a menos prevalente era urgência, mas a gente analisou
também essas comorbidades. E aí a gente verificou que a hipertensão arterial, por exemplo, tinha relação com a incontinência urinária. Então, muitos dos indivíduos que tinham incontinência tinham também hipertensão. A gente sabe também que diabetes, eu já falei aqui também, é uma comorbidade que acaba interferindo ali no trato urinário, e muitas pessoas com diabetes têm incontinência urinária. Então vocês vejam essas relações, né, de incontinência com comorbidades. E aí, quando a gente pensa em vários fatores somados, você já tem que tomar um remédio para pressão. Você ter uma diabetes que às vezes descompensa, ou você preocupado com manter isso estável, e ter a incontinência urinária, são fatores que vão diminuir a qualidade de vida, né? Então são indivíduos que já tomam mais medicamentos. Então tem toda essa questão aí que está envolvida. Quando a gente pensa nos fatores de risco, novamente, então eu já falei para vocês, né, que tem o sexo, então ser mulher tem fator maior, a idade, então quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo uma chance maior de ter incontinência urinária. Pessoas que têm dificuldade com mobilidade, então a minha capacidade de mobilidade vai interferir na questão da incontinência, porque se eu tenho dificuldade de ir ao banheiro, de me levantar à noite, isso tudo pode facilitar a perda urinária, porque às vezes eu vou ter dificuldade de caminhar até o banheiro, de tirar a minha roupa com facilidade, tá? Então, a mobilidade, a habilidade, a autonomia, eu já fiz uma live falando sobre autonomia, também é um fator de risco relacionado à incontinência. Quanto pior a minha mobilidade, quando pior a minha autonomia, maiores as chances de eu ter incontinência. E aí também, gente, olha, vejam só, piora a minha qualidade de vida. Se eu tenho mais dificuldade de fazer as coisas sozinha, se eu sou mais dependente, se eu tenho pouca mobilidade, isso também vai atrapalhar a minha qualidade de vida, tá? Demência. Então, se a gente está falando de indivíduos mais velhos, que já têm aí algum grau de demência, por uma doença neurológica, uma demência senil, isso é um fator de risco para incontinência, tá? Tanto por uma dificuldade de percepção do sistema urinário. Então, às vezes a pessoa tem demência, ela perde a capacidade de perceber que ela tem que urinar, e aí escapa, né? Perde mobilidade também. Então a demência está muito relacionada a algumas doenças neurológicas, como Parkinson, acidente vascular encefálico, né, o AVC, o derrame, também podem causar incontinência, e a esclerose múltipla. Então a gente vê que algumas doenças neurológicas podem causar incontinência e também tem essa relação com a qualidade de vida, tá? Ingesta de líquido. Então a gente sabe que tem também essa relação de quanto eu tomo de líquido com o quanto eu tenho que ir ao banheiro. Então às vezes tem gente que vem no meu consultório e fala: nossa, eu acordo 3 vezes à noite para fazer xixi. Acordar 3 vezes à noite, a gente chama isso de noctúria, tá? Acordar à noite para fazer xixi. Quando a gente é jovem, a gente deveria dormir a noite inteira sem precisar fazer xixi. No indivíduo mais velho, como já tem algumas alterações do trato urinário, acordar uma vez a gente até considera normal. Quando acorda mais que isso, o xixi atrapalha o sono, e a gente chama isso de noctúria, tá? Acordar à noite para fazer xixi. Mas aí acontece que tem gente que fala: olha, eu acordo 3 vezes à noite. Ah, será que tem noctúria? E aí a gente sempre pergunta, é uma pergunta muito importante. Você vai no banheiro à noite porque você é acordado pela sua bexiga, pela vontade de fazer xixi? Ou você vai muito à noite porque você já tem um sono ruim, uma certa insônia, e aí você acaba indo muito pro banheiro por uma questão mais comportamental. Isso acontece, tá? E é muito importante, vocês que estão assistindo aqui, se vão muito, diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é ser acordado pela bexiga, outra coisa é ir muito ao banheiro porque já não dorme muito bem, tá? Então, quando é acordado pela bexiga e vai muito, a gente chama de noctúria, tá? E aí essa pessoa vem falar pra mim, aí a gente faz um diário miccional, a gente pergunta assim: olha, o que você toma de líquido? E ela traz meio que um balanço de tudo que ela ingere. E aí a pessoa toma sopa de noite, toma vinho e depois, antes de dormir, uma xicrona de chá. Aí não tem jeito, né? Então a gente tem que sempre relacionar o tanto que vai ao banheiro com o tanto de líquido que ingere, tá?
E o uso de diuréticos é algo que também interfere muito. Então tem pessoas que tomam diurético ou por uma condição cardíaca, os próprios antihipertensivos muitas vezes têm um efeito diurético e a pessoa começa a perceber que essa questão da incontinência, da dificuldade de controle veio depois que ela começou a tomar o medicamento. Então, gente, a gente tem que analisar a pessoa como um todo. Todas as comorbidades que estão envolvidas, os medicamentos que essa pessoa toma, a história de vida, já teve alguma cirurgia, quantos partos teve, como é que foram esses partos, quantas gestações, tudo isso faz parte, né? A idade, se tá na menopausa, tudo isso vai interferir. Muitos desses fatores podem colaborar para o aparecimento da incontinência e muitos desses fatores podem colaborar também para essa piora da qualidade de vida, que é o que a gente está falando aqui hoje, que as pessoas que têm incontinência urinária têm uma pior qualidade de vida, por vários fatores, tá? E aí eu anotei algumas coisas aqui para vocês. Ah, outra coisa que piora muito a qualidade de vida das pessoas, porque assim, se a gente for falar da incontinência, a gente tem que pensar que a incontinência, ela tem vários níveis, né, de gravidade, vamos dizer assim. Vários não, eu vou dividir aqui em 3 níveis, tá? Então a gente pode ter uma incontinência leve, que é dessa moça que eu contei pra vocês anteriormente, que teve bebê e que percebe que agora quando ela pula ou quando ela dá uma espirrada mais forte, escapa umas gotas na calcinha dela. É incontinência? Ela achava que não, ela achava que era normal, mas é incontinência, porque não era para escapar, mesmo que seja gotinha. Só que é uma incontinência que eu classifico como leve, é uma incontinência que não acontece toda hora, que não acontece todo dia e que ela precisa fazer uma força grande e escapa um pouquinho, tá? Então ela precisa de um esforço muito grande para uma perda pequena. Melhor hora para a pessoa buscar ajuda é esta. Ela tá com uma incontinência leve, então tá funcionando mal ali o sistema urinário? Tá, né? O assoalho pélvico, a gente tem que ver a causa? Tá. Mas ainda é muito pouquinho, então é uma hora boa pra gente intervir. Pode piorar a qualidade de vida? Com certeza pode, né? Porque essa pessoa muitas vezes já tá usando um carefree, já tá preocupada com a roupa que ela vai usar, né? Aí eu entro mais um fator aqui que relaciona a piora da qualidade de vida. Muitas pessoas, por mais que percam pouco, elas têm medo do cheiro que elas vão ficar. Ai, será que eu tô cheirando urina? Será que a minha roupa vai manchar? Será que eu vou ter que levar uma calcinha extra na minha bolsa? Ou ficar andando com um monte de carefree na bolsa pra precisar trocar, né? Então, mesmo na incontinência leve, isso pode interferir sim a qualidade de vida, tá? Aí a gente vai ter uma incontinência moderada. Moderada é quando já não são mais gotinhas, é quando essa frequência de perda é um pouco maior, com qualquer esforço já molha e molha numa quantidade maior, tá? Eu vou falar, sei lá, uma colher de sopa, tá? Pode medir, a gente pode fazer teste com absorvente, são testes médicos que a gente faz, mas na conversa a gente já sabe quanto que é essa perda, tá? Perda moderada ainda tem bons resultados com tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Exercício, mudança do estilo de vida, alteração ali do líquido que toma durante o dia, podem ser usados alguns medicamentos, tudo isso é tratamento conservador. Numa incontinência moderada ainda tem resultado muito bom, mas às vezes na incontinência moderada essa mulher já tá andando com absorvente, ela já tem perdas mais vezes durante o dia, então a qualidade de vida já está pior, tá? E aí a gente tem incontinência severa. Muitas vezes na incontinência severa, e o que é, né, em primeiro lugar, a incontinência severa? É uma perda de grande quantidade. Molha a roupa, tem que trocar de roupa, tá? Então, aquela pessoa que troca de roupas várias vezes por dia ou no meio da noite precisa trocar, que não sai de casa sem uma roupa reserva, que não sai de casa sem absorvente, que já começa a usar, gente, olha que coisa interessante. No consultório eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não uso mais roupa clara. Quando eu vou sair, as mulheres, ou eu saio de saia, ou se eu puser calça, é calça preta ou azul marinho, porque se escapar, não mancha e não dá na cara. Olha que coisa, gente. Isso, quando eu falo de qualidade de vida, isso impacta muito na qualidade de vida. Você ter que pensar na cor da roupa, no tipo da roupa, porque se fizer xixi na calça, não vai aparecer, né? O que acontece com essas pessoas de incontinência urinária severa? Muitas vezes elas já usam absorventes diariamente. Muitas precisam de fraldas, né? Quando a gente fala numa incontinência severa e pessoas com mais dificuldade precisam usar fraldas. Tem muitos produtos no mercado
inclusive eu já falei de muitos aqui que são de ótima qualidade, que oferecem uma ótima absorção, que protegem a pele. Mas nem todas as pessoas têm acesso a esses produtos de boa qualidade. Então, quando a pessoa tem um baixo nível um baixo poder aquisitivo, não consegue comprar um produto de boa qualidade, e muitas vezes, quando é caro, né, é um custo que a gente vai ter no dia a dia. Quando essa pessoa tem que usar muito absorvente, esse custo interfere ali no dia a dia. Ela troca poucas vezes ou não é de uma boa qualidade, ela pode ter problema na pele, dermatite. Tá? Então, gente, é sério, impacta muito a qualidade de vida. E essas pessoas com uma incontinência moderada a grave, elas já passam a mudar o seu ritmo de vida. São pessoas que começam a sair menos, começam a frequentar menos ambientes com muitas pessoas, onde elas não sabem se tem banheiro, ou onde elas não conhecem bem as pessoas, elas não se sentem à vontade e seguras. Elas têm medo de ficar com mau cheiro. Muitas mulheres, na perda já moderada, têm receio de ter perdas urinárias durante as relações sexuais, então isso vai impactar na sexualidade, nos relacionamentos. Então vejam, tudo isso que eu tô falando, gente, e que apareceu ali nessa revisão, impacta a qualidade de vida. Tá? Pode ser que numa incontinência leve esse impacto seja muito pequeno, mas ele já existe. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero deixar aqui de alerta para vocês que incontinência não é normal. Em nenhum nível ela é normal. Em todos os níveis a gente tem que procurar ajuda. Em todos os níveis ela atrapalha sim a sua vida. Ela piora sim a sua qualidade de vida. Então nunca deixe preconceitos, falta de informação atrapalharem a sua qualidade de vida. Ixi, eu ganhei um beijinho aqui agora da minha pequena. E então a gente precisa espalhar essa informação para quantas mais pessoas a gente puder, tá? Deixa eu ver aqui que tem umas perguntinhas. A Cris, oi Cris, bem-vinda, você tá sempre aqui, fico muito feliz. Olha, quando dá vontade de fazer xixi, tenho que cruzar a perna rápido. Caso contrário, pode molhar a calcinha. Isso é incontinência urinária? Olha que interessante, Cris. Provavelmente, pelo que você está me falando, você tem uma urgência miccional. Eu falei um pouquinho no começo da live. A bexiga, quando ela está enchendo, ela tem que ficar relaxada, tá? Durante a fase de enchimento. Lógico que conforme ela enche, quando ela tá com um pouquinho de xixi, ela tá pequenininha, eu não devo nem perceber que ela existe. Conforme eu vou bebendo líquido, o meu corpo vai fazendo aí a filtragem do que eu bebi, dos alimentos, e o meu rim vai mandando urina lá pra bexiga, a bexiga vai enchendo, vai aumentando o volume, vai aumentando o volume. A parede dela é elástica e ela tem um mecanismo que a gente chama de complacência. O que é complacência? É aumentar, de estender sem gerar pressão, justamente para eu conseguir aguentar um volume bom e não precisar ficar indo toda hora pro banheiro, tá? Normalmente isso varia de 300, 500 ml numa pessoa normal, tá? O que acontece com quem tem bexiga hiperativa, que pode ser que seja o que você tem, tá? Com um pouquinho de volume, minha bexiga começa já, essa parede estica um pouquinho e eu sou cheia de receptores em volta dessa parede. Esses receptores percebem que está esticando e eles começam a mandar informação para o meu cérebro e minha bexiga começa a contrair, tá? Querendo ir para o banheiro. Quem tem bexiga hiperativa, acontece isso com um volume de urina muito pequenininho. Não aguenta encher muito. E às vezes essas contrações que a bexiga faz, elas são fortes. Essa contração forte, ela dá aquela vontade urgente. E às vezes a gente tem que... Por que você cruza a perna, né? Quando a gente cruza, vou mostrar aqui. Quando eu faço isso aqui com a minha perna, eu tô tentando prender os meus músculos do assoalho pélvico, tá? Quando eu cruzo a perna, eu faço uma força nos adutores, que são os músculos que fecham as coxas. Mas indiretamente eu tô tentando ali apertar meu assoalho pélvico, onde tá o meu esfíncter da uretra, onde estão os músculos que fecham a minha uretra. Eu tô tentando segurar o xixi. É um ato instintivo, mas que é muito interessante, porque muito do que a gente faz na terapia, nos exercícios, na ginástica feminina, por exemplo, as 2 primeiras semanas são de exercício específico para o assoalho pélvico. É para melhorar esses músculos. Por isso que muitas mulheres que fazem a ginástica feminina, elas mandam mensagem: olha, eu tava com dificuldade de controlar o xixi. Comecei a fazer os exercícios da primeira semana e da segunda e eu tô conseguindo controlar melhor meu xixi. Por quê? Em vez de você cruzar a perna quando essa bexiga faz essa contração, você dá uma contraída nos músculos do assoalho pélvico e o efeito é o mesmo, tá?
Então essa coisa de cruzar a perna é um mecanismo que o corpo tem, muito sábio, de aumentar a ativação dos músculos ali. Mais ou menos sábios, porque os músculos das coxas não são os músculos principais. Eles têm conexão com o assoalho. Na ginástica feminina, inclusive, a gente faz exercício juntando a ação do quadril, né, dos músculos das coxas, por exemplo, com o assoalho pélvico. Mas os principais, aí, os que têm que estar bem trabalhados para fazer você segurar bem o xixi são esses, tá? Incontinência, daí assim, isso que eu tô falando é uma urgência. Se alguma vez aconteceu de você cruzar a perna e não conseguiu chegar ao banheiro, ter molhado um pouco a calcinha, aí é incontinência, tá? Aí é uma incontinência, uma incontinência urinária por urgência, por uma contração da bexiga. A Mari perguntou, para quem tem vergonha de pedir ajuda? E o que a Mari falou é a mais pura verdade. Uma das coisas que eu falei aqui, ó, né, que a gente deixa de sair, deixa de participar de atividades físicas, né? Às vezes deixa de ir à academia porque a academia é um lugar que escapa xixi. Então eu falo, não vou mais pra academia porque eu não vou passar vergonha. Eu tenho paciente da minha idade, mais nova que eu, que vem no consultório e fala isso. Tem alunas da ginástica feminina que falaram que estavam deixando de ir à academia porque estavam se molhando, né? E aí também é interessante, né? Porque a ginástica feminina é algo que faz em casa. Então isso deu a possibilidade dessas mulheres que têm vergonha, que não estão mais querendo ir para academia, começarem a cuidar do próprio corpo em casa, evitando esse desconforto, tá? Mas uma coisa que acontece muito e que perde a qualidade de vida é essa questão da vergonha. Eu tenho vergonha de sair e me molhar. Eu tenho vergonha de falar isso para as minhas amigas. Como é que eu vou falar para as pessoas que eu conheço que eu faço xixi na calça, né? E isso piora a qualidade de vida. Então a gente tem que desmistificar, a gente tem que entender que a incontinência ela é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muito mais pessoas que têm e que não falam, tá? Justamente pela vergonha, ou por acharem que é normal, ou por acharem que não tem solução. E tem solução, a gente não deve ter vergonha. Lógico que eu não vou sair falando para todo mundo, mas eu tenho que ter algumas pessoas, profissionais, por exemplo, que eu possa me abrir e que eu possa pedir ajuda, tá? Porque às vezes a vergonha faz com que a gente não peça ajuda. E se a gente não pede ajuda, o problema vai só piorar. Então eu preciso tirar um pouco essa vergonha de lado, conversar com algumas pessoas que eu possa confiar e procurar profissionais que eu possa falar abertamente. Quais são esses profissionais, né? Então eu posso falar com minha ginecologista, com meu ginecologista, com meu geriatra, com meu endócrino, com meu urologista, posso procurar fisioterapeuta. Se eu tem gente que pergunta assim, Ju, eu tô bem, eu fiz check-up, eu tô ótima, já fui na gineco, eu tenho essa incontinência, ela falou que eu preciso melhorar o assoalho pélvico, eu tenho uma incontinência muito leve, mas eu não tô afim de fazer fisioterapia. Será que eu posso fazer a ginástica feminina? Pode, nesses casos leves, que você sabe que você tá bem de saúde, que tá tudo tranquilo, é uma ótima alternativa. Até para casos mais graves, às vezes você não vai resolver totalmente, mas você vai ter uma melhor consciência corporal, uma melhor percepção do seu assoalho pélvico, você vai ter uma leve melhora, e isso pode ser um ponto de partida para que você faça um tratamento depois mais efetivo. Eu tive vários casos, inclusive, de mulheres que fizeram a ginástica feminina, gostaram e perceberam que seria bom, né, como elas tinham uma incontinência mais severa, que seria bom também fazer uma consulta individualizada. E elas foram, a gente deu uma adaptada, mas a ginástica funcionou super bem, tá? Então pode sim ser uma alternativa. Quando você tem uma incontinência muito severa, que tá te atrapalhando demais a qualidade de vida, eu acho que daí sim você precisa procurar. Se você ainda não procurou, você tem que procurar algum profissional para avaliar o que está acontecendo. Você tem uma fraqueza do assoalho? Você tem algum tipo de lesão ali na região do assoalho pélvico? Você tem alguma outra comorbidade que possa estar influenciando e piorando essa questão, tá? A Cris falou que por natureza ela é hiperativa e agora a perereca também. Tenho que fazer as suas aulas. Faça que você vai ver que ajuda. Tem até para esse pessoal muito hiperativo, tem o relaxamento, depois a gente dá um bônus, que são alguns relaxamentos pra gente começar a tentar se acalmar. Eu digo isso de carteirinha. Eu era muito, muito, muito hiperativa. Na minha primeira gestação eu era assim, explodindo de hiperativa, de ansiosa. Aí depois que meu primeiro filho nasceu, eu melhorei um pouco. Aí fui ficando mais velha, tive a minha segunda filha. Eu ainda sou, gente, eu não vou falar que eu sou zen, que eu não sou zen, mas eu consigo ter vários momentos zen e eu consigo verificar a importância desses momentos de calma.
de parar para pensar, de respirar. É muito melhor quando a gente consegue, de uma certa forma, incluir isso no nosso dia a dia, tá? E outra coisa interessante, Cris, que você falou que você é hiperativa e que a bexiga também é hiperativa, existem relações. A bexiga hiperativa, normalmente, na maioria dos casos, a gente fala que é uma bexiga hiperativa de origem idiopática. O que é idiopático? Idiopático é tudo aquilo que a gente não sabe a causa, né? Então tem alguns estudos mostrando que pode ter uma alteração nos neurotransmissores ali que estão relacionados com o controle da bexiga, pode ter uma origem neurológica, tem bexiga neurogênica, por exemplo, aí tem uma causa neurológica mesmo, dos nervinhos ali que estão controlando o trato urinário. Mas tem muitas mulheres como você, como eu tenho bexiga hiperativa também, que é a origem idiopática. A minha, muitas vezes, eu relacionava com alterações do ciclo menstrual. Eu percebia que algumas fases do mês eu tinha mais hiperatividade do que outras, então provavelmente um fator hormonal envolvido. Mas aí a gente tem que se conhecer, né? O que a gente sabe é que a ansiedade... Então, quando a gente está muito ansioso, muito estressado, esses sintomas da bexiga hiperativa pioram, tá? Muitas pessoas relatam que quando elas têm algum estresse na vida, momentos do dia a dia, que elas estão mais ansiosas e mais estressadas, o sintoma da bexiga hiperativa fica mais evidente, mais presente, tá? E aí, mais uma vez, qualidade de vida. Pior, se eu tô estressada, se eu tô ansiosa, se tem alguma coisa incomodando o meu dia a dia, eu tenho bexiga hiperativa, minha qualidade de vida tá pior também, tá? Então, existe muito dessa relação. Existem essas relações, né? Deixa eu ver se tem mais aqui pergunta que eu pulei. Olha, um monte de gente legal. A Flávia tá aí, a Emily, que delícia ter vocês aqui comigo. Então é isso, gente. Deixa eu ver que eu anotei alguma coisa aqui. Outra coisa que eu não falei, né? Então a gente falou que a pessoa tem vergonha é algo muito presente, deixa de sair, deixa de fazer as suas atividades sociais e as suas atividades físicas por conta da incontinência urinária, e existem muitos estudos, olha só, e aí a qualidade de vida cai mesmo, relacionando a incontinência urinária com alterações de saúde mental, principalmente depressão e ansiedade, tá? Uma relação grande com sintomas de depressão e ansiedade e a incontinência urinária, piorando ainda mais essa questão da qualidade de vida, tá? Na verdade, não é que um piora o outro, muitas vezes eles estão relacionados, a gente não consegue definir tão bem isso, né? Até porque talvez isso não seja tão bem definido, mas que essas coisas acontecem em paralelo, elas acontecem, tá? E aí, muitas vezes, melhorar a incontinência urinária pode ser um primeiro passo para melhorar várias outras coisas. Quando a gente fala de alterações do comportamento, então organizar horário de beber líquido, fazer intervalos entre um xixi e outro de maneira mais regular, aprender a exercitar os músculos do assoalho pélvico, para usar estes músculos neste controle da bexiga, são todas alterações que as pessoas vão fazendo de maneira muitas vezes simples, devagar, mas que são alterações comportamentais. E muitas vezes as pessoas começam com este autocuidado e elas vão começando a cuidar do estilo de vida de modo mais amplo. Elas vão percebendo que elas precisam se alimentar melhor, que elas precisam sim fazer exercício, porque a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso são fatores de risco muito importantes para a incontinência urinária. Então, se essa pessoa melhora a alimentação, começa a fazer exercício, perde peso, ela melhora a incontinência também, não só pela questão da melhora dos músculos do assoalho pélvico, mas pela questão da diminuição de peso e diminuição de sobrecarga ali no assoalho pélvico, tá? Então, uma coisa vai levando a outra, ela vai ficando mais magra, ela vai ficando mais saudável, com mais disposição, ela melhora a sexualidade porque ela começa a melhorar os músculos do assoalho pélvico, ela consegue ter melhores relações, ela consegue conhecer melhor o corpo dela, participar mais ativamente das relações, ou ela com ela mesma, ela pode também fazer, de repente, começar a fazer masturbação e ter prazer com isso, de qualquer maneira isso vai ser um melhor relacionamento com o corpo dela. Tá? E aí isso melhora a autoestima e melhora a qualidade de vida. Olha que coisa boa, né? Então, muitas vezes, um pequeno autocuidado, ele é um primeiro passo para que você vá melhorando. E quando isso vai acontecendo devagar, você vai percebendo e internalizando essas mudanças. E aí você não volta para trás. Quando você começa a perceber que o teu estilo de vida vai trazer benefício para você, que você vai se sentir melhor, vai ter mais disposição, vai ficar mais feliz e com melhor autoestima, você não consegue mais voltar para um estilo de vida ruim. Você experimenta coisa boa, você não quer mais ir para trás, né?
E então o estilo de vida tem muita relação com isso. E aí uma outra coisa que eu trouxe aqui é que ainda existem poucos estudos, tá? Essa revisão sistemática que eu tô falando aqui para vocês, ela finaliza falando que existem poucos estudos avaliando especificamente o efeito de medicamentos, por exemplo, que para tratar incontinência urinária e melhora da qualidade de vida ou exercícios para o assoalho pélvico e melhora da qualidade de vida. Tem poucos estudos que comprovem essa relação direta, tá? Isso não quer dizer que essa relação não exista. Isso quer dizer que não existem estudos comprovando e que a gente precisa fazer mais pesquisa para conseguir comprovar isso, tá? Não falando aqui de evidência científica, que eu já falei bastante, mas falando da minha prática clínica e um pouco do que eu acabei de dizer, é que, apesar da gente ter poucos estudos relacionando diretamente o efeito dos exercícios na qualidade de vida para quem tem incontinência urinária, eu percebo na minha prática que isso acontece muito, tá? As mulheres que começam a trabalhar o corpo delas, que começam a melhorar a condição, que fortalecem o assoalho pélvico, que começam a ter um controle melhor dos músculos do assoalho pélvico e que dessa maneira passam a perder menos urina, elas melhoram a qualidade de vida. Eu posso falar isso por experiência própria, por acompanhar essas mulheres no meu dia a dia, tá? Isso acontece. Se a gente não tem pesquisas robustas, com N's gigantes, amostras enormes, isso não quer dizer que esse efeito não aconteça. Esse efeito acontece. As mulheres que melhoram a condição do assoalho pélvico, elas melhoram muito a qualidade de vida, tá? E, consequentemente, a autoestima. Aí eu tô falando de exercícios específicos para o assoalho pélvico numa reabilitação. E aí vou falar mais, vou falar da ginástica feminina. As mulheres que melhoram o assoalho pélvico e que além dessa melhora conseguem conectar essa região do corpo com o resto e elas começam a aplicar a ativação do assoalho em vários tipos de exercício, em vários tipos de movimento, esse efeito é mais bacana ainda, tá? Porque elas podem fazer isso só como ginástica feminina, que é, por exemplo, o que eu faço, mas elas podem também aplicar isso depois, a ginástica feminina no pilates, na musculação, na corrida, seja onde for. Deixa eu ver que a corredora suicida, adoro esse nome, perguntou aqui, ó, a propriocepção influencia na incontinência urinária de urgência? Percebo uma dificuldade em segurar em dias que uso calcinha que não são de algodão e maiô. Olha, super interessante a sua pergunta, corredora. Eu tenho um pouco essa coisa de ter uma propriocepção, para quem não sabe, gente, é a sensação que a gente tem do próprio corpo, tá? Então, por exemplo, tem aquela história, não sei se vocês leram, algumas pessoas publicando que essa molecada da geração, por exemplo, do meu filho mais velho tem 20 anos. Um pouquinho antes, todo mundo usava calça de cintura baixa, né? E foi uma geração com uma barriguinha maior, uma pochetinha. Por quê? Porque ficava com aquela calça muito baixa e a barriga ficava solta. A gente que é da época que já usava calça semi-bag, lembra, gente? Que cintura alta. A gente sempre teve aí uma contenção e a gente sempre manteve o abdômen mais ativo, tá? Não que eu seja a favor de cinta, eu acho que a gente tem a nossa cinta natural, que é o que eu trabalho muito na ginástica feminina. O músculo transverso do abdômen, ele é uma cinta que a natureza nos deu e que a gente deixa ela frouxa muitas vezes, né? Então, essa questão da propriocepção, da gente ter alguma coisa aí que lembre a gente de ativar, pode ajudar sim, tá? Então, de repente, dependendo da roupa que você usa, eu, por exemplo, quando uso roupa de ginástica, eu tô com roupa de ginástica, eu gosto de roupa mais alta, ó, dessas calças que são mais altas, porque eu gosto de sentir a calça na minha cintura e isso me faz lembrar que eu preciso ativar meu abdômen. Então, pode ser que essa sensação que você falou aí da calcinha seja interessante, sim, tá? Eu gosto muito para trabalhar a propriocepção do assoalho pélvico. Hoje de manhã, por exemplo, eu acordo e eu coloco cone vaginal, que eu já mostrei para vocês numa live anterior, que é um pezinho, né? Então a gente usa na academia pezinho pro braço, caneleira para as pernas ou na musculação, né? Pro assoalho pélvico a gente tem esse instrumentozinho, que é o cone vaginal, que é um pezinho que varia de 20 até 120 gramas, se quiser. Vai depender muito da capacidade de cada mulher. Mas eu gosto de trabalhar com o cone, porque eu coloco de manhã
Eu faço xixi, esvazio a bexiga e coloco ele lá dentro. E saio para arrumar cama, molhar planta, coisinha que eu faço logo cedo, né? Vou arrumar café da manhã da minha filha. E eu fico andando pela casa com aquele cone. E eu agacho, levanto, eu vou molhar planta, eu agacho, pego água, levanto, vou arrumar cama, estico. Esses movimentos, eles fazem com que a gente empurre. Quando eu faço flexão de tronco, né? Então, a flexão de tronco, o músculo principal aqui é o reto abdominal, né? Que faz essa contração. O reto abdominal, ele faz uma pressão do assoalho pélvico para baixo. Quando eu tô com o conezinho ali, eu tenho um peso. Se na hora que eu agacho, eu não ativar meu assoalho, o cone cai. Então, eu trabalho muito a propriocepção com esse cone vaginal. Eu ativo o assoalho, porque o cone tá lá, eu ativo mais. Eu já tenho um mecanismo automático de ativação, de tanto fazer a ginástica feminina, sempre que eu me agacho, faço algum movimento, eu acabo ativando o meu assoalho. Isso entrou no meu automático, tá? É um treino motor. Mas quando eu ponho o cone, eu percebo que eu ativo mais. E aí, logicamente, que eu tô querendo trabalhar mais força, porque é um peso que tá ali que eu tenho que fazer mais força para ele não cair. Eu queria deixar aí a minha mensagem final. Eu trouxe resultados de uma revisão sistemática com meta-análise, que é um estudo científico que revisa tudo que foi publicado sobre incontinência urinária e qualidade de vida. E além de revisar, ainda faz uma estatística sobre o que é mais forte, o que é menos forte em termos estatísticos, tá? E aí, a primeira conclusão: incontinência urinária interfere negativamente na qualidade de vida. Então, quando a gente compara pessoas com incontinência com pessoas sem, as pessoas com incontinência têm pior qualidade de vida do que aquelas com. As com têm pior qualidade de vida do que aquelas sem, tá? Muito disso está relacionado com comorbidades. As pessoas que têm incontinência urinária normalmente também têm, não são todos os casos, a maioria tem também algum tipo de comorbidade, seja diabetes, hipertensão, obesidade, alguma alteração neurológica, que podem também interferir na incontinência e acabam sendo, de forma conjunta, fatores que pioram a qualidade de vida. Quando a gente tem essas coisas acontecendo, a gente pensa muito na condição da incontinência urinária como um fator de não permitir que eu... Não é que não permite, né? Mas de fazer com que eu saia menos de casa, que eu me relacione menos socialmente, que eu faça menos atividade física por medo de perder xixi, por medo de cheirar mal, por medo de... Por precisar levar um absorvente na minha bolsa, por precisar levar uma calcinha extra na bolsa por medo de molhar a roupa, por muitas vezes ter que colocar uma roupa mais escura porque se escapar ninguém vai ver. Então tudo isso são preocupações que as pessoas que têm incontinência urinária tem e que vão piorar sim a qualidade de vida. Quanto pior a severidade da incontinência, pior a qualidade de vida, porque aí tudo isso que eu falei vai acontecer de maneira mais forte, tá? Então, essa preocupação que as pessoas têm, essa vergonha, quanto maior a quantidade de urina perdida, quanto maior a frequência de urina que se perde, maior essa preocupação. E o principal: nunca é tarde para procurar ajuda. Quanto antes você procurar ajuda, melhor. Então, se uma incontinência é leve, os tratamentos conservadores vão ser mais eficazes, ou seja, pode ser que tenha que tomar algum tipo de medicamento, os exercícios, as mudanças no estilo de vida vão ter uma eficácia maior se a sua incontinência for leve. Se ela for moderada também, a gente tem bons resultados. Uma incontinência grave é mais difícil, pode ser que precise aí de uma intervenção de repente cirúrgica, tá? Pode ser que só os exercícios não deem conta, apesar de também ajudarem. Então, assim, quanto antes você procurar ajuda, melhor. Mas se você já está numa incontinência severa, não deixe de procurar ajuda e não deixe de acreditar que você pode melhorar. Os exercícios vão ser bons para todo mundo, tá? Quanto mais leve, melhor a efetividade, mas eles vão ser bons para todo mundo. E eu, mais uma vez, recomendo a ginástica feminina como um cuidado global para as mulheres, tá? A mulher que faz ginástica feminina, ela não melhora somente o assoalho pélvico, ela melhora a sua consciência corporal, a sua postura, a aparência do seu abdômen, porque a gente trabalha muito essa conexão da respiração, da postura e da ativação do transverso do abdômen. Então a gente aplica isso no dia a dia e a gente mantém um corpo mais feminino, mais bacana, sem exageros, né? Aqui, ó, na ginástica feminina, a ideia não é hipertrofiar, ficar marombada. A nossa ideia é outra. A nossa ideia é equilibrar o corpo e fazer com que ele funcione bem. Se você quiser marombar e usar a ginástica feminina para maromba, ótimo. Mas ela não foi feita para
ganhar muita massa, ficar marombada, tá? Mas ela te deixa com o corpo bacana. Sensação de não esvaziamento da bexiga. Nossa, isso é importante, sabia? Quando a gente quer fazer xixi, a bexiga ela tem que ter força suficiente para esvaziar. Então, um problema de sentir que não esvazia bem pode ser uma diminuição da força da bexiga. Outra coisa é que quando a bexiga contrai, a uretra tem que relaxar. Então, são movimentos contrários. O que pode acontecer muitas vezes são pessoas que na hora que a bexiga está esvaziando, a uretra, em vez de relaxar, por algum motivo, ela contrai. Existe uma incoordenação entre esses sistemas. Isso pode dificultar o esvaziamento ou pode haver também alguma obstrução. A uretra tem alguma coisa ali que obstrui a saída do xixi. Tem que avaliar, porque a gente tem que esvaziar a bexiga totalmente. Às vezes, só de sentar com mais calma, posicionar os pés no chão, inclinar o corpo à frente e fazer o xixi com mais calma já ajuda, tá? Tem gente que às vezes não faz direito porque tem pressa, faz xixi correndo, faz o xixi em pé, assim, sabe, sem sentar no vaso, e aí os músculos tensos aqui da região do quadril e do assoalho não deixam esvaziar corretamente. Então, um bom posicionamento relaxado para esvaziar é importante, tá?